Bom dia, bom dia. Mais um sábado, final de semana chegou novamente, né, pessoal? E nós aqui, com o nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que está reservado para nós hoje. É aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, de o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem-sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: Bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente. Sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas, desculpa, traz sua punição nas consequências inevitáveis. Vou parar por aqui que já dá para a gente comentar um pouquinho sobre esse trecho do Evangelho. Deus nos deu o corpo como veículo do Espírito. Então, para o Espírito trabalhar, passar suas provas, seus resgates, né, ele necessita do corpo para a sua elevação, para a sua purificação. E que direito nós temos de nos maltratar, de fazer sacrifícios em prol de nós mesmos para esse corpo, para maltratar esse corpo, para judiar desse corpo, privando assim o espírito do seu instrumento de trabalho, do seu veículo. Nós não temos direito nenhum de fazer isso. Isso, como a leitura disse, é um suicídio. É um suicídio. E como todo suicídio, a punição é severa, né? Então, nós temos que nos cuidar, preservar o nosso corpo com muito amor, com muita resignação pelo que nós temos, porque nós temos tudo que nós necessitamos. A gente sempre diz isso, né? Deus nos dá aquilo que a gente necessita. E se nós temos que passar por provas, certo? Nós vamos passar por provas, essas provas já estão determinadas. Já estão determinadas. E nós temos que passar com resignação, aceitação, né? E muita gratidão por termos essa oportunidade de passar por essas provas. E principalmente a paciência, né? Para saber esperar o tempo da prova acabar. Agora, nós temos todos os direitos, né, de tentar abrandar essas provas. Nós temos até obrigação, né, de tentar abrandar essas provas. Mas de que maneira? Nós sabemos que temos que passar por elas? Temos.
Então, vamos abrandar ela, enchendo o nosso corpo, nossa mente, nosso coração de fé, de esperança, de aceitação, de resignação e de gratidão, para a gente poder passar pelas provas mais levemente. Não adianta eu me sacrificar, eu vou fazer um jejum, eu vou deixar de comer o que eu gosto, eu vou fazer isso, em troca de diminuir minha prova. Não, isso não é permitido. Você está pensando somente em você. A partir do momento que você se sacrifica pelo próximo, aí esse sacrifício tem valor. Desde que não interfira na sua saúde, né? Não interfira na sua prova. O seu sacrifício vai ser em prol do seu próximo, mas que não sacrifique a sua prova. A sua carga você tem que carregar. Não adianta você querer carregar a carga de todo mundo. Carregue a sua, somente a sua. Nossa leitura de hoje do Livro dos Espíritos, a questão 35, nós já vamos entrar aqui no capítulo 2 mesmo ainda, Elementos Gerais do Universo, vamos entrar no espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Os espíritos responderam a Kardec: infinito. Supõe-se no limitado que haveria além. Isto te confunde a razão, bem o sei. E todavia, tua razão diz que não pode ser de outro modo. Ele é como o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequenina esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, a razão diz que além desse limite há alguma coisa, e passo a passo até o infinito, porque se essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda assim seria espaço. Pronto. Tem o espaço, o universo, ele tem fim? Não. Ele não tem limites. Ele foi criado por Deus, né? Deus faz parte desse universo, como de todas as coisas, né? Mas a gente ainda não consegue, porque a gente tem a mania de pôr limite em tudo, né? Para tudo tem que ter um final. Não. No espaço universal não é assim. Mas nós ainda não temos condição de entender, como encarnados aqui na Terra, nesse plano, nós não temos ainda condição de entender isso, né? Nós ainda tentamos colocar um limite. O que há depois do universo? Gente, o universo já fala tudo. Engloba tudo, é universal, né? É universal, é uma coisa sem fim. Não tem fim, não tem começo. Começo a gente ainda não tem condição de entender como que foi, né? Fim não tem. Tá bom? É isso que eu quero falar para vocês hoje. Desejo a todos um bom final de semana, com muita luz, muita alegria, muito amor no coração, muita saúde para todos nós, né? Que seja um fim de semana bem alegre, que a gente possa descansar o nosso corpo e a nossa mente. Fiquem com Deus, até segunda, se Deus quiser, eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.